Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou dar uma dica aqui muito boa para vocês e fazer um agradecimento, né? Porque assim, o canal chegou onde chegou com 18 mil inscritos, graças a vocês que assistem e aos apoiadores como a ProLife, a Biocan, a PHP e a TISA, né? A TISA já fez vídeo com a gente aqui no canal, eu vou deixar o card aqui para você ver, conhecer os produtos dela, a gente fez na feira hospitalar desse ano de 2023 e durante o congresso, o primeiro congresso brasileiro Einstein de engenharia clínica, eu batendo um papo ali com o Machado, que é o Deoclésio Machado, né, que ele é da área comercial, né, da TISA, reforçando que assim, a gente complementa os estudos da gente com os profissionais da área comercial, porque eles oferecem informações técnicas para a gente poder entender melhor os produtos, as tecnologias. Então já mandar meu salve lá para o Machado, né? Agradecer para ele o convite que ele fez para a gente participar de um evento que a TISA promoveu no dia 7 de novembro. Ele mandou o convite, eu fiz inscrição, mas tive uma intercorrência, não pude participar, mas eu mandei um representante ali para me representar no evento e a gente ganhou esse documento aqui e é sobre ele que eu vou falar para vocês. Praticamente ele esgota o tema do foco cirúrgico, porque a gente da engenharia clínica, a gente não pode entrar nessa de comprar pelo menor preço, a gente tem que comparar o produto linha a linha, cada característica, né? Dar uma pontuação para cada comparação e chegar em pelo menos 3 ou 4 proponentes ou fornecedores que atendem às necessidades do hospital naquele quesito específico. E eu queria falar uma coisa sobre iluminação, né? Sobre iluminação cirúrgica ou foco cirúrgico. Eu me lembro no começo da minha carreira, tinha uma empresa aqui que se chamava AGA, ela fornecia oxigênio, gases medicinais para o hospital que eu trabalhava e ela fornecia uma revista chamada Medical Focus. E essa revista ficava ali parada na diretoria, como eu conhecia a secretária da diretoria, sempre eu tinha acesso a essa revista, ninguém lia praticamente, quem lia aquilo era eu. E eu comecei a entender foco cirúrgico através dessa revista Medical Focus. E naquela época era muito difícil, não é como é hoje. Hoje é muito fácil estudar, né? É muito fácil você ficar um bom profissional com conhecimento atualizado, online e praticamente com capacidade de responder qualquer quesito ou de aprofundar em qualquer, vamos dizer assim, tema da engenharia clínica. O fato é que durante esse evento, né, a TISA ou a RIMSA, né, que a TISA trabalha em conjunto com a RIMSA, que é uma empresa italiana, e eles trabalham com foco cirúrgico. E esse vídeo que eu vou fazer, são 11 tópicos sobre esse documento aqui. Esse documento tem 54 páginas, lógico, né, eu li ele inteirinho e fiz um resumo aqui. Eu não vou detalhar o documento, por quê? Porque é para você estudar. Eu vou dar algumas coordenadas, não vai ser um spoiler, né, total, mas você vai poder, vamos dizer assim, você vai poder ficar muito bom em foco cirúrgico a partir desse documento, que tem duas opções. Quem quiser o documento em inglês, o link está na descrição. E quem quiser o documento em português, manda um e-mail para escola@engenhariaclinica.com, que a gente vai mandar um PDF para vocês e vocês vão gostar muito desse documento, que eu gostei muito, tá? Eu gostei muito. Para mim, assim, foi uma oportunidade de passar uma régua, né? Pegar tudo que eu sabia sobre foco cirúrgico, carregar com isso aqui e passar uma régua. Hoje, com certeza, eu estou muito melhor em foco cirúrgico do que eu estava antes. E olha que eu achava que eu estava num bom estado, tá? Um bom estado de conhecimento. Então, esse vídeo vai ter 11 partes e eu vou comentar aqui através das fichinhas que eu sempre faço, cada uma dessas partes. Talvez aqui eu não saiba falar cada um dos títulos das partes. Por exemplo, o título 1 fala sobre LEDs monocromáticos brancos, mas eu vou colocar aqui do lado, vocês vão poder acompanhar. Então, antes de começar, aquele negócio que é muito importante, né? Convidar você para se inscrever, compartilhar, mandar esse vídeo, principalmente para cirurgiões, né, que fazem o uso do foco cirúrgico. O foco cirúrgico é essencial para eles, lembrando que é o único equipamento que requer no break, né? O tempo de transferência do foco cirúrgico tem que ser de meio segundo, então já saiba disso, está na NBR 13534 e na RDC 50 também aborda esse tema. Então, vamos falar aqui sobre
os 11 pontos que esse livro aqui, ele menciona e ajuda a gente a ficar mais forte nesse tema. Então, ele começa na introdução, não sabia disso, mas no passado a gente usou muito a palavra de lâmpada cialítica, né? Lâmpada cialítica. E cialítica é da origem da palavra grega, significa ausência de sombra, porque uma das coisas que o foco cirúrgico, que caracteriza um foco cirúrgico bom, é ele não causar sombra no foco, no campo operatório. Então, vamos lá, o item 1, LEDs monocromáticos. Então ele faz uma comparação, vai fazer você pensar no LED monocromático, que ele manda a luz num comprimento de onda só, com a tecnologia RGB. RGB, né? Red, Green and Blue, que seria verde, vermelho e azul, porque tem alguns focos que ele usa ali, alguns comprimentos de onda azul, verde, vermelho, para oferecer algum tipo de melhoria. Então nesse capítulo ele vai analisar o LED, vai analisar o RGB e você vai formar uma opinião sobre isso, tá? A questão de sombra, o que é bom, o que é ruim. No capítulo 2 ele vai falar sobre o índice de restituição da cor, porque assim, o médico ele tem que ver a cor como ela realmente é, ele tem que chegar, o foco ele joga a luz no tecido, o tecido absorve uma quantidade de luz e reflete uma outra quantidade de luz, que é o que chega nos olhos, na retina do médico, e ele entende. Então, ele vai trabalhar com índice de restituição da cor, quais são os parâmetros existentes, o que é o valor mínimo, né? O que é aceitável, né? E como os testes são feitos e o que mais. Você vai ter uma ideia melhor sobre como avaliar o índice de reprodução da cor. O que é bom, o que é ruim e quais são as referências, tá? No capítulo 3, ele explora a intensidade luminosa, o lux, a quantidade de lux. Por exemplo, um padrão de referência normativo é que ele tem que ter 160 mil lux. Mas isso é bom? Realmente, mais lux é melhor ou é pior? Quais são os problemas, né? Qual que é o valor indicado? Muito é bom ou é pouco? Quais as associações ou as organizações que tratam desse tema? E aí tem uma coisa interessante que ele apresenta aqui. Ele ilumina tanto a carne de suínos quanto o sangue de suínos, ele ilumina com comprimentos de onda de 560 e 490 nanômetros. Qual absorve mais luz, o sangue ou o tecido muscular? Comenta aí se você já sabe. Se você não sabe, pede o livro, estuda e responde para nós. Aí no capítulo 4, deixa eu ver aqui porque eu não anotei o título do capítulo, né? Luz e tecnologia. No capítulo 4, ele faz ele volta lá em 1919, fala do francês Louis-François Virion, que criou o primeiro foco cirúrgico com capacidade de fazer uma iluminação profunda, né? Porque às vezes a cirurgia ela é profunda, lá dentro. Então ele cria esse primeiro foco cirúrgico, que ficou conhecido aí no mundo todo, e ele faz uma boa comparação das lâmpadas halógenas, né? Lembrando dos gases, né? dos halogênios, né? Dos elementos químicos, os halógenos, o argônio, o neônio, o hélio, enfim, criptônio. Lembra a gente da presença do UVC nas lâmpadas de xenon, por exemplo. Aliás, a gente viu um trabalho muito legal no Congresso Brasileiro do Einstein sobre iluminação em endoscopia, até eu vou falar mais na frente sobre isso. Então ele explora a produção de calor, como é que é feita a dissipação do calor, analisa e compara o fluxo luminoso da iluminação LED com a halógena, as vantagens e desvantagens. Então você vai ficar online ali para poder comparar bem, argumentar bem a iluminação com as lâmpadas halógenas versus o LED. Depois daí que a gente já fica sabendo as vantagens e desvantagens, ele começa a tratar da iluminação direta, porque o LED, por exemplo, aqui essa iluminação que está fazendo aqui comigo é um LED. Então é um LED que está iluminando diretamente o meu corpo. Mas ele compara o que é melhor, iluminação, vantagem e desvantagem da iluminação direta e da iluminação indireta, e ele explica, né, como que é possível explorar essa deficiência, vamos dizer, porque a iluminação direta ela tem um campo
luminoso muito pequeno. Então, como é que usando o LED ele consegue ampliar mais a quantidade de luz, né? Como a iluminação indireta consegue aumentar o fluxo luminoso numa área maior. Não vou falar como, para você ir lá estudar, porque é importante. E ele explora também a questão da sombra, né? Como que a gente avalia essa questão da sombra. Deixa eu ver, esse aqui foi o item 4, esse que eu falei foi o item 5, tá? Iluminação direta vezes indireta. No item 6 ele começa a explorar o ofuscamento. O que é o ofuscamento? Eu estou aqui concentrado num campo visual, eu tenho uma iluminação e minha retina, enfim, há uma acomodação do meu olho com essa intensidade de luz. Agora, se eu olho diretamente, acabei de olhar diretamente para o LED que está me iluminando e acaba ofuscando. Então ele trabalha, até está ofuscando aqui, realmente está difícil de ver aqui. Então ele trabalha a questão do ofuscamento, né, com conforto visual. Então ele compara a luz direta com indireta, volta a questionar essa questão dos 160 mil lux. Queria lembrar vocês, quando eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, né? E na portaria 3214, na NR15, de atividades e operações insalubres, existia um anexo 4, que tratava dessa questão do nível de iluminamento nos ambientes de trabalho. E aí, o que acontecia naquela época? Isso era aí 87, 88, 89, 90, era exigido 7 mil lux no campo cirúrgico, no mínimo. E essa revista que eu falei para vocês, a Medical Focus, ela já mostrava focos com 200 mil, 400 mil lux, eu lembro da Heraeus, né, foco cirúrgico da Heraeus, com lâmpada halógena, enfim. E a gente fala, pô, nós estamos pedindo 7 mil e o mercado já tem 400 mil, mas você estudando esse capítulo, essa questão do ofuscamento, você vai ficar mais forte para avaliar se mais lux é bom ou não é, né? Quais são os efeitos nocivos. Porque assim, se eu estou olhando aqui, estou olhando no campo cirúrgico e olho numa fonte luminosa mais intensa e volto a olhar para o campo cirúrgico, acaba prejudicando o ofuscamento, como eu estou aqui totalmente ofuscado agora. E o que acontece, né, com esse ofuscamento? Para compensar esse ofuscamento, o médico começa a compensar com a posição do corpo dele. Então, isso é um problema e você vai ver como que isso pode ser resolvido, tá? Depois, no item 7, do capítulo 7, ele explora a questão de movimentação, né? Peso do foco, o material do foco, as questões ergonômicas, a questão de colisão quando você tem duas cúpulas, né? Ele chama de garfo simples e garfo duplo. Eu nunca usei esse termo, achei interessante e vou começar a explorar, a usar essa questão, né? E reforça ali o alcance do foco dele, como é que o foco dele trabalha nas distâncias de 70 centímetros a 1,40 m da fonte luminosa até o campo operatório. Bom, aí ele vai para o item 7, vai para o item 8. Porque é o seguinte, a gente tem ar-condicionado, a gente tem dois tipos de escoamento, basicamente. Então são três, né? O turbulento, o laminar e o transitório. No ar-condicionado, para a gente determinar se o fluxo é laminar, turbulento ou transitório, a gente usa o número de Reynolds, que é uma equaçãozinha, V de ρ sobre μ, considera a densidade, viscosidade do fluido e principalmente a velocidade do fluido. Então, quando eu tenho fluxo laminar na sala cirúrgica, eu tenho que ter um controle da velocidade de insuflamento, porque aí é um fluxo praticamente unidirecional, ele evita o turbilhonamento. Então, isso era que eu tinha em mente, né? Mas o que o engenheiro, né, o engenheiro Carlo Longoni, da RIMSA, né, que ele propõe aqui no livro, é que a gente considere também o efeito da temperatura do foco no escoamento laminar, no fluxo laminar. Então eu tenho uma velocidade de queda bem pequena e determina com fluxo alto, né, mas uma velocidade de queda pequena. E ele faz a gente pensar sobre o efeito da temperatura na cúpula, como que essa temperatura afeta o fluxo laminar. Então acabei aprendendo que tem mais um componente que pode afetar o fluxo laminar, além do número de Reynolds. E ele reforça que como os materiais que eles usam são de alta emissividade, gente, a emissividade
tá relacionado com radiação, né? Radiação luminosa ou não luminosa. É a capacidade do corpo de rejeitar calor. Então ele diz os materiais que ele usa, como que ele garante uma emissividade alta e como que isso diminui a interferência do calor produzido pelo foco cirúrgico no escoamento do fluxo laminar. Bem interessante mesmo. No item 9, no capítulo 9, ele fala do foco e da regulagem. Ele faz o seguinte: quando você mexe o foco, é preciso mexer o foco, é preciso de focar novamente. Você fazer um foco no lugar que você quer olhar. E ele explora essa questão da dificuldade do médico de mexer o foco e de mexer a posição do foco e ajustar o foco. Novamente ele acaba utilizando o corpo para compensar esse problema que é causado pela movimentação, e ele explica como que a tecnologia que eles usam de lentes, né, como que eles garantem esse foco constante, independente da movimentação da cúpula. No item 10, ele chama de área de compensação, né? O capítulo 10, área de compensação. Porque ele relaciona o ofuscamento com o seguinte: eu tenho um foco central, vamos dizer, o ponto central da cirurgia, eu estou focando nele. Mas, se eu tenho uma luz homogênea, né, eu posso olhar para as laterais e causar o efeito de ofuscamento também. Então, o termo que ele usa aqui, para vocês entenderem melhor, chama de iluminação progressiva. Como é que eles reduzem esse efeito do ofuscamento quando eu mudo o meu olhar de uma área mais iluminada para uma área menos iluminada. E por fim, ele explora a questão da iluminação cirúrgica na endoscopia. E aí eu não sabia disso, né? A gente estuda em cardiologia, quem já estudou, quem é engenheiro biomédico, quem fez engenharia clínica e caiu como deveria na parte de cardiologia, conhece as fibras de Purkinje. A gente fala Purkinje aqui, mas a última vez, há uns 2 anos, eu estava na Unicamp fazendo uma disciplina, e o meu professor, querido professor, né, José Wilson Magalhães Bassani, ele falou: Lúcio, a gente fala Purkinje, né, mas eu esqueci o país do Purkinje, né? O J tem som de U, então é Purkinje, e eu não sabia que o Purkinje também trabalhou, tem o efeito Purkinje nessa área de iluminação. Então, aí ele vai explicar, vai fazer você pensar quais são as propostas atuais para a iluminação do campo cirúrgico em procedimento de endoscopia e as soluções que ele vai apresentar. E o mais importante de tudo que eu achei é o seguinte: tudo que é escrito é referenciado. Tem 31 referências bibliográficas, você pode encontrar na internet e aprofundar no seu tema, conhecer um pouco mais. Então, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, né? Apresentar esse livro aqui, Iluminação HIMSA, dando luz às ideias. Espero que esse vídeo esteja dando luz para as suas ideias. HIMSA, damos luz às ideias, iluminação de emergência e o que significa luz cirúrgica, ou lâmpada cirúrgica, ou foco cirúrgico, como nós falamos aqui. Então você pode obter esse livro em inglês no link na descrição, ou mandar um e-mail para escola@engenhariaclinica.com, que nós mandamos para vocês o vídeo, o documento num PDF em português. Então é isso aí. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!